Fala pessoal, Reinaldo aqui falando. Vim aqui para trazer um pouquinho da nossa nova plataforma de arbitragem de correlação. Vim trazer pelo celular mesmo, porque o computador ainda não peguei a intimidade para estar gravando. Vou fazer aqueles vídeos simples mesmo que eu sempre fiz. Depois a gente vai melhorando essa questão aí. Lembrando que o melhor é operar pelo computador, né? Mas eu tô trazendo pelo celular só para as pessoas entenderem como que funciona. E também dá para operar pelo celular também. Vamos só estar conhecendo um pouco da ferramenta, só para vocês entender mais ou menos como que ela funciona, né? Então a primeira coisa, quando você entrar na plataforma, a primeira coisa que eu indico fazer para você que não conhece, né? A primeira coisa que você deve fazer é desligar essa função aqui em cima que tem um olhinho, que é o modo sentinela, que vai estar escrito. No computador você vai conseguir enxergar bem, vai estar escrito modo sentinela. Você desliga ela lá em cima. Você vai descer aqui no estratégia, nova estratégia, que é essa aqui, e vai descer até mais embaixo. Vai procurar essa parte que Sniper Bot. Então ele vai estar ativo. Você vai clicar aqui, ó, para parar ele. Só para garantir o que a gente vai estar fazendo. Depois a gente vai entender o que significa isso. A primeira coisa que a gente vai entender é a gente vai aqui no engrenagem. Clica nela. Aqui você vai escolher quantas moedas você quer operar ao mesmo tempo. Você pode colocar, por exemplo, 3 ao mesmo tempo. Então aí é a sua escolha de acordo com o plano. E o mínimo de correlação que as moedas vão ter. As moedas que você vai escolher, qual correlação que ela deve ter? Aqui você pode escolher um exemplo de 90. Se você escolher 100%, significa que 100% do tempo aquela moeda, aqueles pares de moedas, eles vão andar uma junto da outra, vai fazer o mesmo movimento. Eu já te digo que não tem nenhuma moeda que vai acompanhar dessa forma. Agora, a partir de 90%, significa que 90% do tempo ela está correlacionada, elas estão andando uma com a outra. Vamos salvar. Se você vir aqui no scanner, essa partezinha aqui em cima, essa aqui, ó. Vamos estar entrando aqui nele. E aí aqui você vai ter a moeda que a gente chama, eu chamo ela de, né, moeda base, que é o BTC. Vamos colocar o BTC. Se você clicar aqui em um auto scan, vai estar buscando as moedas que tem a correlação de acordo com aquilo que você escolheu. Notamos que as únicas que apareceu de branco aqui foi o ETH, a Sol. Neste momento aqui das que estão ETH e Sol. Então a ETH está mostrando o que? 0,92 de correlação. Então a moeda que tem mais correlação com o BTC é o ETH. Mas toda moeda a partir de 70% de correlação, ela já é uma moeda que tem bastante correlação. Eu costumo usar até acima de 60%. Então aqui, ó, já apareceu bem mais moedas. Vendo? Ó, já tem a SUI, a AVE, a VAX, BNB, ETH, XRP, Sol, essa MILPEP aqui,
e a Doge. Então, qual a forma, o segundo critério que a gente vai usar para fazer as entradas? Agora é nessa parte aqui, ó. Essa parte de distorção, que é essa parte aqui. O que é indicado entrar? Eu costumo entrar quando ela está acima de 1,5. A gente colocar um exemplo aqui, ó. Eu costumo colocar o meu, eu deixo aqui 1,60. Para mim, qualquer um acima de 1,60 eu costumo entrar. Então, se a gente for olhar aqui e analisar, a gente tem um par de moeda aqui, a Uni, por exemplo. A Uni, por exemplo, está 1,65. Atende aos meus critérios. Mas você pode colocar acima de 1,0, 1,5, 2, do jeito que você quiser. 1,10, 1,20. Eu costumo escolher acima de 1,5. E o melhor mesmo seria 2,0, acima de 2,0. Então, aqui dentro dos nossos critérios, a gente escolheu uma correlação, né, acima de 60 e que esteja acima de 1,5. Então, seria uma moeda boa para a gente estar entrando nessa operação. Então, vou escolher aqui, clica aqui na Uni aqui. Você clica na Uni. No computador ela vai abrir o gráfico, né? Aqui no celular ele não vai abrir o gráfico, a não ser que você clique aqui e transforme para modo computador. Aí ele vai abrir o gráfico. Vamos buscar a Uni aqui. Aí ele vai abrir o gráfico, tá vendo? Então são momentos o que aqui saiu da correlação, né? Tá aberto o spread, aí depois as duas se encontrou novamente, a linha laranja cruzou, que é a Uni, então a Uni subiu, ficou mais cara e o BTC tá mais barato. Então provavelmente nessa operação nós vamos entrar na Uni vendido e o BTC comprado, na esperança que os dois vai se encontrar novamente. Beleza. A gente vai para o lado aqui, vamos continuar nessa tela aqui no modo computador. Se a gente conseguir fazer direitinho, a gente continua. Se não, a gente muda para celular mesmo. Então aqui, ó, a gente tem duas opções de operacional, que é o Basic, é o DCA, e temos o Grid, que está no cantinho aqui. No celular não mostra bem, no computador mostra bem. Eu vou clicar no cantinho aqui para ver se ele... no Grid está no cantinho, apareceu o Grid. Vou tentar abrir um pouquinho a tela aqui, a gente fazer essa parte aqui. Então aqui, ó, pessoal, com o Grid, um exemplo. Se você tem $100 para operar, você coloca $100. No celular fica mais difícil aqui. Paguei tudo, $100. E um exemplo que você coloca uma quantidade de grid aqui, você coloca 25 grids para dar certo. Ó, você vai ter uma entrada de $4 em cada operação. Em cada grid que ele for entrando, ele vai entrar com $4.
Se você colocasse aqui $200, ele estaria entrando com $8. Isso depende da quantidade de grid que você colocar, né? Você colocou 25 aqui. Agora vamos continuar aqui. Você vai configurar as partes de baixo aqui agora, que é o espaçamento. Vou transformar para computador de novo, gente, que parece estar um pouquinho meio... tá mais ruim para mexer. Era só para mostrar a questão do gráfico, né? Mas no computador tudo vai ser mais fácil para você mexer. Aqui é nova estratégia. Então aqui, ó, por exemplo, você colocou aqui, ó, investimento 100. Alavancagem, eu costumo usar 20. E vai ser de cada um. Por exemplo, eu vou puxar 20 aqui de alavancagem. Você vai escolher a alavancagem que você quiser. Stop loss. Quanto que você aceita perder? Você tem um capital de, um exemplo, $200. Quanto que você aceita perder? $20? $30? Não sei, é a sua escolha. Eu não opero com stop. Eu não gosto de stop, pra falar a verdade. Mas aí é cada um, eu não incentivo ninguém. Qual que é o take profit que você busca numa operação aqui, no geral? No geral, caso o movimento seja rápido, ele fecha todas as operações de uma vez. Eu busco aqui de 2 a 3%. Pô, aqui 3%. Você vai escolher o DCA, que é o preço médio, ou o grid. Eu, ultimamente, estou gostando mais do grid. O grid é uma opção que eu criei por último. Só tinha DCA, criei o grid e estou gostando mais. Aí a gente vai aqui para configuração do grid. Quantos grids que você vai colocar? A gente tinha colocado 25 lá, né, para aparecer $4. Que a gente está, um exemplo, com $100, colocando $100 para operar. Então aqui no mínimo, aqui, o que você tem que entender é que no mínimo aqui tem que ficar com $4. Então se você tem $200, você pode colocar um grid de 50 para ficar com $4. Se você tem um capital de 200, mas você quer operar com mais, você diminui a quantidade de grids. Quantidade né, vamos dizer, de vezes que ele vai entrar se o spread aumentar. Geralmente ali eu, no espaçamento que eu coloco, costumo abrir ali uns 6, 7 no máximo. Então, se você colocar até uns 10, 15 grids, dá certo, fica de boa. Então vamos, por enquanto, nesse aqui, colocar 25 grids. O espaçamento. Espaçamento aqui eu costumo usar 30. Não tenho, a gente não vai estar entrando numa operação, um exemplo de 1.5. Então esse espaçamento que significa o que? Se você colocar 30 aqui, quando ele chegar a 1.80, ele vai entrar um novo grid. Quando ele chegar a 2.10, ele vai fazer uma nova entrada com a segundo lote no grid. E assim por diante, a cada 0,30 ele vai fazer uma nova entrada. E você pode configurar isso aqui depois também. Qual que é o lucro que você busca no grid? Eu costumo colocar 2% por cada grid que ele fecha. O spread, um exemplo, vamos falar de spread. O spread aumenta, ele abre um novo grid e aí de repente ele fecha aquele spread. Aí ele vai estar fechando só aquele grid que foi aumentado ali. Ele fecha aquele grid e se ele continuar descendo, ele vai fechando as outras operações abaixo, as ordens que foram criadas abaixo. E se ele cria um movimento ali e desce de uma vez, aí tem o outro que a gente configurou dos 3%, que ele vai lá e fecha as operações todas de uma vez. Então temos esse aqui 2% que ele fecha por grid, e tem o geral lá que, se caso, né, desce de uma vez, o spread ele fecha todas de uma vez. Aqui, ó, coloquei 2 aqui, mas aqui, ó, ele acabou que ficou
em $2. Aí é você que escolhe. Eu escolho porcentagem, né? Eu não escolho quantidade em dólares. Eu prefiro escolher em porcentagem, que aí vai de acordo que a entrada, né, for tendo, você não precisa ficar calculando qual o valor que você quer em capital. Então ele vem em porcentagem. Eu vou escolher aqui o porcentagem e vai ficar o 2. Aqui vamos ter a opção, você não precisar de escolher, entrar já com seu capital real da corretora, para você entender, para você testar a estratégia, você conseguir entender como que funciona. Então você pode usar de início, e eu aconselho usar aqui, ó, o simulador de estratégia. Ele vai fazer uma abertura simulando o mesmo movimento da corretora, vai buscar os preços tudo na corretora do mesmo jeito, e depois que você aprender, você começa a executar uma operação real. Então, a princípio, eu aconselho você a iniciar pelo simulado mesmo. Então aqui já está tudo configurado para você iniciar uma operação. Então vamos subir aqui, vamos ir mais uma vez aqui no scanner aqui em cima. Ó, a moeda UNI tá 1,71. Agora a gente vai escolher ela, né? A correlação dela 0,65, a distorção 1,71. Tá quase chegando 2, tá no valor até bom, dá para entrar, né? Então significa que se essa distorção continuar aumentando, na hora que você entrar, se ela continuar subindo, começa a te dar um prejuízo. Mas aí a gente faz novos aportes, né, para ficar um preço médio melhor. Que depois ela vai subir esse spread, e depois da tendência que esse spread volte. Então vamos escolher a Uni aqui. Então ela não vai carregar o gráfico, porque no celular, modo, né, se não tiver no modo do computador, ele não abre o gráfico. Mas estamos aptos. Agora é só a gente clicar aqui, ó, simular estratégia. Ó, já fala com a posição de grid, foi aberta. Então onde que a gente acompanha a operação aberta? Aqui, ó, portfólio. Clicou em portfólio, você já vai ver aqui a operação aberta. Já foi aberta. Se tivesse na conta real, ela já teria aberto lá na corretora também. Ao mesmo tempo que você clicasse, ela já estaria aberta. Então vamos entender um pouco aqui. Ó. Então você escolheu aqui, ó, os grids, né? Só entrou um. O próximo nível para ele entrar é 2,7. Ele entrou em 1,77, né? A distorção dele dava 1,77. Se continuar a distorção subindo, o próximo nível para ele entrar é 2,7. Caso ele suba mais, ele vai continuar fazendo entrada. Então a gente vai fazer um teste só para você entender aqui. Então, se a gente for aqui, ó, editar, vamos editar a operação. Vamos colocar o espaçamento aqui de entrada, em vez de 0,30, vamos colocar 0,05, bem curtinho, só para você ver se ele vai fazer uma nova entrada. Pronto, foi atualizado. Notemos que ele está apenas com um grid aberto. Vamos ver, se esperar um tempinho, ver se ele abre um novo grid, só para a gente entender que o espaçamento faz com que ele entre, né, uma outra camada, e vai entrando assim que o espaçamento for atingindo. Você vê que já mudou aqui, ó, aquela hora tava acho que 2,7, né, então ficou para 1,82, porque a entrada a gente fez com 1,77. Então ele fez agora, a próxima entrada dele seria 1,82. Como a gente não está com um gráfico aberto para a gente ver qual que é a correlação delas no momento, né?
Mas se a gente editar aqui, vamos editar aqui só porque eu quero que ela faça uma entrada. A gente vê a segunda entrada dela. Vamos editar. Vamos pôr aqui até negativo, só pra gente... Só porque eu quero que faça uma nova entrada. Vamos ver se negativo vai dar certo. Voltar pro normal aqui, 0 ponto. Aparentemente não vai entrar tão fácil agora não. Vamos deixar no fluxo normal mesmo aqui. Se você quiser editar, né, stop loss, o lucro mínimo, aqui você pode editar, né, mesmo a operação já estando aberta. Aqui, ó, nesse próximo nível aqui, ó, você consegue editar o nível que você quer que ele entre, um exemplo. Caso você queira mesmo, né, editar. Porque 1.75, por exemplo. Aí, ó, entrou a outra operação, tá vendo? Porque a gente definiu 1.75. Acho que ele entrou em 1.78. Então entrou praticamente no mesmo ponto, mas como a gente, né, ajustou, então ele fez o quê? Ele fez uma segunda entrada. Se a gente for olhar o nosso grid, ó, já aumentou. Então tem duas operações e $8 na operação. Então o que? Só para você entender que se o spread da operação for aumentando, ele vai abrindo novas ordens. Para o momento que elas voltar, a correlação voltar, né, o elástico ali, né, puxar os preços, eles se encontrarem, você já tem mais capital. Você colocou capital quando o spread estava baixo e colocou mais capital quando o spread estava mais alto. Então você faz ali meio que um DCA, né, um preço médio. E aí eu particularmente estou escolhendo fechar por grid mesmo, vai fechando, vai descendo, vai fechando, porque essas operações às vezes elas demoram um pouco. Tem hora que elas abre o spread ali, aí você entra, aí ela fecha o spread um bocado, mas não é o suficiente para entrar. Aí ela vai abrindo o spread de novo, vai abrindo novas ordens e muitas das vezes ela desce e não costuma fechar todas. Então, para não perder, né, a oportunidade de lucrar, eu criei essa estratégia de grid que ela vai fechando no meio do caminho, vai fechando várias operações. Se o spread baixar, vai fechando. Se o spread aumentar de novo, ele vai abrindo outras ordens e vai criando ali uma espécie de scalping. Então, pessoal, a hora que vai ser o lucro, quando o spread voltar, né? Quem conhece de arbitragem, spot futuros, já está ciente de como que funciona. Então, quando o lucro aqui voltar, ele voltar e bate a porcentagem que a gente quer, ela vai fechar automaticamente. E você pode fechar aqui, você pode escolher fechar aqui, fechar a posição. Aí outra coisa que você pode usar, agora você pode usar no modo automático também, né? Como seria o modo automático? Seria agora sim, seria você ligar aqui em cima, ligar o modo sentinela agora. O sentinela vai começar a varrer o mercado. Você vê aqui, ó. Agora ele começa a buscar oportunidades no mercado. Mas para isso a gente tem que vir aqui, ó, nova estratégia. Nova estratégia.
Agora você vai descer. E aqui, ó, você vai escolher aqui, ó, com qual o valor que você quer que ele entre. Para entrar rápido, a gente vai colocar um valor baixo. Ó, você vai editar aqui. Porque 2.0 a gente viu que não tem tanta oportunidade nesse momento. Vamos colocar 1.0. Mais fácil, né? Vamos colocar 0.5. Quem não tem erro, clica fora. Agora o sentinela vai estar buscando as oportunidades. Ó, ele já abriu uma, já conseguiu, já achou a oportunidade já. Se a gente for olhar no nosso portfólio, já vai ter o que? 2 operações abertas. Entrou. Agora ele entrou o que? BTC e ARB. Ó, já abriu a terceira. Só que agora provavelmente ele vai parar. Ele não vai mais abrir operações. Por que não vai mais? Porque aqui eu tô falando, ó, sentinela pausado. Máximo de operações 3. E onde que a gente definiu essa quantidade de operações? Aqui em cima no configurações, ó. Nesse lugar aqui que a gente configurou 3. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Aí você, né, tem mais coisas para estar conhecendo, devagarzinho a gente vai explicando. Beleza? Então, aqui estão as operações abertas. Não tem nenhuma ainda no lucro, né, para a gente estar mostrando. Basicamente, assim, quando tá mostrando aqui, pessoal, geralmente não. Ela já mostra, já descontando taxa. Talvez quando ela tá assim 7 centavos no prejuízo, 9 centavos no prejuízo, é porque isso aqui já começa com as taxas, né? Ele já começa descontando as taxas. Essa daqui, ó, ficou no positivo, tá vendo? Bom que ficou no positivo pra gente entender, ó. BTC Uni, 6 centavos de lucro. Isso aqui já é descontando as taxas. Então tem 8 dólares nela, mas já tem 6 centavos de lucro. Voltou pro prejuízo. Então quando ele for pro lucro, que ele bateu o valor que a gente quer, ele vai fechar a operação. A gente editar aqui, por exemplo, colocar lucro mínimo. Vamos colocar aqui 0.01, só para ver se ele fecha a operação. Pronto. Grid nível 1 fechado. Viu, pessoal? Fechou a operação. Aí, pessoal, ele fechou a operação. Fechou a operação e já abriu outra operação. Ó, já abriu agora com BNB. BTC BNB. Só que ele vai abrir as operações de acordo com a nossa configuração. Então, se a gente configura, né, configuramos para entrar, né, da forma que a gente configurou, acima de 0.5. Então, se a gente coloca ali acima de 2.0, ele vai abrir só operações acima de 2.0. As coisas mais, né, snipe. Mas você pode trabalhar de diversas formas que você quiser. Então, pessoal, a gente conseguiu aí fazer uma operação, abrindo uma operação. Conseguimos fechar, né, fechando, né, com porcentagem bem baixinha, só para você entender que ele faz tudo automático. E agora, se você não fizer mais nada, deixar da forma que está configurado aqui, ele vai fechar uma operação e vai estar procurando no mercado. Então ele vai fechar um e vai procurar outra. Na hora que ela aparecer a oportunidade, ele vai abrir. E assim ele vai conseguir trabalhar no automático. É claro, né? Você tem que sempre dar uma olhada, né? Isso aí faz parte do mercado. A gente não pode deixar uma máquina trabalhar sem, né, esquecer de vez ali. A gente tem que estar sempre dando uma monitorada. Não tem nada de errado, tá tudo certinho, né? Então, basicamente isso aí. Se você quiser operar na sua conta real,
o esquema é o mesmo, porém você vai ter que colocar a sua chave de API. Aqui não mostra, aqui em cima não mostra porque é no celular. Aí ele tá aqui, né, do lado dessa setinha vermelha aqui para sair no computador. Ou se você mudar do celular para modo computador, ele vai mostrar. Então você vai colocar a sua chave de API, vai buscar na Bing X suas chaves de API, colocar aí, e em vez de colocar operação simulada, você vai clicar em operação real. Então, mas eu aconselho, né, quem for querer treinar bastante na simulada, né, pelo menos um dia, 2 dias, não sei, entender as estratégias, entender como que funciona e depois, né, partir para a conta real. Então é isso aí. Mais qualquer coisa a gente vai se falando aí, a gente vai gravando outros vídeos para estar explicando melhor. Então falou, pessoal.